Hoje, amigos, com imensa alegria, recebemos Henriqueta Camarote. Eu vou apresentá-la a vocês daqui a pouquinho, embora que imagine, naturalmente que vocês já conheçam, assim como o livro que está sendo lançado hoje, que é uma pérola, uma preciosidade. Eu tive a oportunidade de não conseguir ler tudo, né? Henriqueta, ele é bem grande, né? Mas eu fui presenteado pela Henriqueta, já comecei a ler o livro, uma pérola, uma verdadeira preciosidade. Já já eu vou apresentá-la para vocês. E hoje falaremos sobre, de forma ampla, calma, a vida continua, independente do que nos aconteça. E os nossos desafios, eles estão aí batendo a nossa porta todos os dias, né? Independente de quais sejam esses desafios, calma, a vida continua. Vamos ter oportunidade de falar de forma mais ampla sobre isso aí. Eu gostaria de apresentar Henriqueta Camarote, mas antes, Henriqueta, como sempre fazemos, esse é um ritual aqui do programa, nós gostaríamos que você se sentisse envolvida pelas vibrações de amor, de carinho, de gratidão, por todos nós que estamos aqui presencialmente ou virtualmente, que você receba esse abraço caloroso, fraterno e representando a gratidão que nós temos pela sua presença e pela possibilidade de trocarmos algumas ideias a respeito de um tema tão interessante. Henriqueta Camarote é médica neurologista, psiquiatra e homeopata, mestre em psicologia e gestalterapeuta. Eu fiquei pensando nessa palavra, e acabei quase errando de novo. Gestalterapeuta, com foco em grupoterapia e estudos na área do trauma, terapeuta comunitária e formadora dessa metodologia. Trabalhou em prol da reforma psiquiátrica no DF e fez parte da equipe de implantação do Instituto de Saúde Mental do Distrito Federal. Você sabe, Henriqueta, que é sempre muito desafiador resumir, apresentar para as pessoas, todas aquelas pessoas que são convidadas, porque os currículos são muito maiores do que isso aí. Mas eu espero que vocês tenham compreendido quem é a Henriqueta Camarote. Além disso, ela é também autora, eu vou mostrar para vocês já já o livro que está sendo lançado hoje, mas ela é autora também de outros livros, O Poder da Autotransformação e também Consciência Autocurativa, como utilizar seus mecanismos psicosserebrais para alcançar a cura. E hoje eu gostaria de apresentar para vocês esse livro aqui, Superando a Depressão à Luz da Terapia Transessencial. Esse é o livro que está sendo lançado hoje e a Henriqueta Camarote nos brindará com sua presença ao término desse encontro lá na livraria, para todos aqueles que desejarem adquirir o livro, e eu de antemão já recomendo que o livro é muito especial, inclusive com a possibilidade de pegar um autógrafo e uma dedicatória, né? Isso é muito legal. Tá? Então esse aqui é o livro que está sendo lançado hoje e é a partir desse livro, da essência desse livro, que nós começamos o nosso encontro. Você sabe, Henriqueta, que esses dias, eu fiz uma palestra e estava conversando, um dos palestrantes que fizeram junto comigo, fui só eu, após ao término dessa palestra, eu estava conversando com ele, é uma pessoa que tem projeção nacional, uma referência na área de palestra, e ele me dizia uma coisa que eu achei super interessante. Ele falou assim: Wagner, existem inúmeras formas de transmitir uma mensagem. Mas sempre que você transmite uma mensagem, essa mensagem precisa representar para as pessoas uma verdade que você sente. E se essa verdade for uma verdade universal, é perfeito. Sim, você vivencia profundamente. Né? E transmitir essa mensagem considerando o público que te ouve, que te assiste, as necessidades dessas pessoas, a forma como você precisa fazer com que essa mensagem seja compreendida por essas pessoas, levando com emoção, com leveza, com humor, contando histórias, trazendo personagens, estabelecendo desafios desses personagens e, naturalmente, a forma como esses personagens venceram esses desafios.
Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque me chamou especialmente a atenção a apresentação do seu livro. E se você me permitir, eu não vou fazer na íntegra, mas eu vou ler para as pessoas a parte que me tocou. Por que essa parte me tocou? Porque ela vai ao encontro exatamente do que esse palestrante renomado me disse. Toque o coração das pessoas. E só há uma forma de nós fazermos isso, humanizando as relações. Por mais que o tema seja um tema acadêmico, científico, que possa ser explorado fartamente, se nós não formos capazes de chegar aos corações, nós teremos dificuldade de transmitir a nossa mensagem. Então veja o que diz Henriqueta Camarote, palavras dela própria, no livro, na apresentação do seu livro. Como médica e terapeuta, tem sido um desafio permanente lidar com o sofrimento causado pela depressão. E isso impacta meu coração de tal forma que sinto igualmente a angústia que avassala aquele ser que acolho. Sinto a dor expressada pelo outro como parte de mim mesma, de minha vida, de minha história existencial. E, ao mesmo tempo, constato que tudo isso faz parte do mundo, do humano ao qual pertenço. Essa emoção, que se apossa da relação terapêutica médico-paciente, carrega um sentimento duplo de solidão, advindo da impessoalidade que a postura profissional requer e também a empatia emanada da proximidade afetiva característica da relação humana. Ressalto que mais do que o sofrimento vivenciado, sou beneficiária do brilho existencial que esse encontro pode proporcionar. Descubro que existe uma relação íntima entre a minha prática como terapeuta, no esforço de curar ou aliviar o sofrimento causado pela depressão, e minha busca pessoal pela superação da angústia existencial que sentia desde jovem e da qual padecia constantemente. Agora, munida das defesas psicológicas e fortalezas estratégicas consubstanciadas pelo amadurecimento, eu me arrisco a entrar em contato com um sentimento reverberado em mim, advindo do sofrimento revelado pelo outro. Motivada por essa maturidade em permanente construção, por meio do trabalho constante do autoconhecimento, sinto-me mais confiante na arriscada missão de empatizar com o outro e ser compassiva, acolhendo sempre e aliviando, quando possível, sua dor, sem perder a referência da manutenção de meu equilíbrio e de minha saúde. Sensibilizada pela experiência existencial que a relação terapêutica suscita, sintetizei minha caminhada na concepção de uma abordagem denominada terapia transessencial. É maior um pouquinho a apresentação, mas é bela, né? Então, quer dizer, você se desnude, você se apresenta como você é. Falando, inclusive, um pedacinho, né, da sua história, do que te trouxe, né, como motivação vivenciar essa jornada. Amigos, eu gostaria só de lembrar que o programa, eu acabei não falando no início, mas que o programa sempre recebe perguntas e nós estamos limitando a quantidade de perguntas para que vocês não se sintam frustrados por não tê-las respondidas em função do tempo. Mas vocês podem ficar tranquilos, a Henriqueta também, que eu tenho 45 perguntas aqui e eu vou passar para a Henriqueta. Você acha pouco, Henriqueta? Acho. Acha pouco. Essa mulher valente, eu gosto assim, isso é muito bom. Então, nós temos simpáticas colaboradoras, trabalhadoras da nossa casa, que estão à disposição para recolher essas perguntas. E, mais uma vez, repito, vamos limitá-las a 5 para que todas sejam respondidas. Enquanto vocês começam a elaborar as perguntas e nos encaminhar, eu já vou fazer a primeira pergunta para você. Claro. Henriqueta, podemos começar? Podemos. Ajude-nos a compreender o que é a terapia transessencial. Ao longo da minha vida, eu sempre busquei integrar todas as possibilidades, quer seja as questões físicas, orgânicas, as questões emocionais, as questões essenciais, espirituais, ou chamado noológicas, que vem do sagrado, do espírito. E nessa busca eu fui construindo essa metodologia, no sentido de que nós, diante de um ser humano que está trazendo um sofrimento, eu tenho um compromisso de fazer esse rastreamento. Qual desses setores, qual dessa área, né, que seja físico-biológica, nosso corpo, nossas emoções, nossa espiritualidade,
Qual dessas áreas precisa, ou mais que uma, precisaria de um enfoque maior, de uma concentração de esforço, tanto minha como profissional, como do próprio paciente. Então, a terapia transessencial é essa caminhada, essa abordagem de reconhecer todos esses níveis, que são 6 níveis, né? No livro a gente vai discorrendo um pouquinho, é o físico-biológico, o vibracional, que o vibracional está ligado ao nosso centro de energia, a nossa comunicação, nossos campos morfogenéticos que integram o nosso ser e que nos faz nos comunicar com o outro, tanto pessoalmente como à distância. O nosso nível emocional, as nossas questões familiares, nossas questões pessoais, nossos conflitos, nossas perdas, nossas frustrações. O nível mental, que tem a ver com as nossos preconceitos, nossa rigidez psíquica que nos impede de crescer. Eu atendo muitas pessoas que muitas vezes chegam já com uma dificuldade. Eu não acredito em homeopatia, por exemplo. Ou então não acredito em psicoterapia, ou não quero remédio psiquiátrico. Eu não acredito na espiritualidade, ou eu não acredito que eu possa fazer nada além do que um medicamento, né? Cada um com suas dificuldades. Isso é o nível mental que a gente precisa trabalhar, ampliar essa visão de mundo. E o nível consciencial, que é aquela consciência nossa como ser humano. Eu sou mais do que tudo isso junto. A soma é maior do que as partes, né? A soma simples das partes. E, finalmente, o nível sélfico, que é o nível da espiritualidade. Dentro no meu lugar como médica, na ciência, eu entendo que cada um vai ter sua referência espiritual, a sua relação com o sagrado, a sua relação com algo maior, que pode ser as virtudes, os valores, o amor, a compaixão, a generosidade. Pode ser uma relação com uma religião, que também para aquela pessoa é sagrado. Pode ser a relação com o sentido da vida e o sentido da humanidade, dela querer fazer a humanidade um pouco melhor. Então, esses 6 níveis são trabalhados nessa caminhada, por isso que eu dei o nome de terapia transessencial, porque a gente vai transitando nessas essências, né? Maravilha. Nós somos desafiados diariamente, Henriqueta, tenho certeza que você também se sente dessa maneira, a superarmos a nós mesmos, nossas limitações e nossas imperfeições, nos mais diversos contextos. Poderia citar alguns: contexto emocional, familiar, profissional, social e por aí vai. Que recursos e instrumentos nós temos à nossa disposição para qualificarmos esse processo sem, no entanto, sem não nos sobrecarregarmos em demasia? Eu acho que todos nós, como você está falando, Wagner, temos os desafios, né? Agora, tem uma coisa muito importante que é antes até de lidar com o desafio, é como a gente lida com a gente mesmo. Então, nós trabalhamos muito na perspectiva de que a primeira coisa importante é a capacidade de se avaliar como um ser em transformação. Eu costumo dizer que a verdadeira cura não é só curar o sintoma, deixar de ter febre, deixar de ter uma tristeza, deixar de ter uma depressão ou um sintoma físico, é quando nos autotransformamos. Então, essa autotransformação requer que a gente entenda que cada desafio desse, cada impasse que nós estamos vivenciando, é uma fonte de recursos de aprendizado. Então, quando a gente está pensando que a gente está vivendo um sofrimento, né, e todos nós vivenciamos isso, e parece que ele só traz o ruim, mas se a gente se perguntar, que aí já entramos nos 7 passos da autocura, se perguntar o que eu estou aprendendo com isso. E eu tenho tido exemplos lindos no trabalho com as pessoas. Pessoas que, depois de terem assim, melhorado de um transtorno, até uma depressão, dizer: olha, Henriqueta,
você não imagina como eu sou uma pessoa diferente hoje. Antes eu não entendia quando uma pessoa dizia que estava triste, que estava angustiada, parecia que a pessoa era fraca, não tinha fé, ou então que ela estava dramatizando. Mas hoje eu tenho muito mais acolhimento, muito mais docilidade, muito mais respeito ao sofrimento psíquico depois que eu passei por essa depressão. Isso é um exemplo, assim, entre milhares que eu tenho ouvido, porque eu sempre cutuco um pouco as pessoas para a gente descobrir essa caminhada. Eu não me sinto bem em chegar a passar um remédio e ir embora. Sei que o remédio é importante, eu uso o medicamento quando necessário, mas, acima de tudo, eu tô atenta para saber como essa pessoa está lidando com a vida, com as dificuldades e, sobretudo, como é que ela está fazendo com ela mesma para se colocar num caminho de evolução. Porque todos nós estamos em evolução biológica, emocional, consciencial, espiritual. Existe processando simultaneamente toda essa evolução. Se nós não nos afinarmos e identificarmos desse caminho da evolução, a gente vai se sentir travada e esses desafios vão nos travar mais ainda. Então, é se perguntar, o que é que eu posso aprender com isso? O caráter eminentemente educativo desse processo. Exato, né? da resiliência. É um processo, né? doloroso, às vezes difícil, mas eminentemente educativo. Né? Pode ser positivamente transformador. Uma fonte de transformação. Né? A próxima pergunta Sim. é exatamente essa. O quadro depressivo reduz a vontade do indivíduo. Como fazer para que o paciente queira mudar, sair da realidade depressiva? Realmente, nós escutamos os depoimentos da pessoa, ela não tem nem energia para começar, né? Mas eu acredito profundamente, se há esse eu interior, esse self, que queira superar, por isso que na consulta, quando a primeira consulta, na anamnese, no final eu pergunto, qual é a sua disposição de superar isso que você está vivendo? Porque se a pessoa não tiver essa mínima disposição, não adianta ninguém tentar fazer nada. Não adianta conselho, não adianta terapia, não adianta processo de nenhum medicamento, inclusive. Então, esse gapzinho, esse estalo, né, de dizer assim, eu posso superar algo. Por exemplo, exercício físico é das orientações que nós fazemos. A pessoa diz, não dá conta de levar nada. Então, vamos fazer o seguinte, durante o dia você vai escolher o momento menos ruim, aquele assim que dá para driblar um pouquinho a depressão e faça 10 minutos de caminhada. Eu estou trabalhando muito com alimentação também. Nós temos hoje uma teoria da inflamação que está envolvendo, que pode ser causa das depressões também. Então, começar a mudar a alimentação, né? Por exemplo, dependendo de cada pessoa, suspender o glúten, fazer uma dieta com menos carboidrato. Então, vai ter dificuldade? Vai, né? Mas se a gente der um passozinho por vez, né? Amanhã eu faço um pouquinho mais que hoje, um pouquinho, não vou botar a pessoa para correr no eixão 7 quilômetros no primeiro dia, mas eu posso garantir a vocês, se tiver esse núcleo lá dentro que dá o start, que dá essa partida de você dizer, eu quero mudar, eu quero fazer algo por mim mesmo e sair desse estado, desse lugar sombrio, né, que é a depressão. E nunca perder de vista de que, para eu começar a melhorar, eu tenho que também ver como eu posso ser útil às pessoas ao meu redor e para o mundo, alguma palavra. Não tem aquela história de algumas pessoas que a gente vai visitar no hospital, a pessoa até às vezes um doente terminal, aí você diz assim, eu estava tanto receosa de ir, mas quando eu saí melhor do que entrei. Porque a pessoa está ali, está doente, mas ela tem uma palavra, ela tem algo inspirando positivamente. Então, quando a gente começa a desenvolver esse algo que inspira, que demonstra o cuidado com o outro,
com o que está em torno, com o mundo, eu acho que é um passo fundamental. Doutora, você consegue empregar no tratamento da depressão apenas homeopatia ou sempre precisa usar remédios? Bem, eu sou homeopata por formação, fiz a especialização, mas eu não tenho trabalhado especificamente com homeopatia. Eu faço a psiquiatria clínica, que uso medicamentos em alguns pacientes, e temos uma equipe de psicoterapeutas que trabalhamos juntos, e eu faço grupo, faço workshops, e as pessoas e os outros profissionais podem me ajudar nessa empreitada da terapia, da psicoterapia. E, acima de tudo, botar a pessoa para caminhar, né? Para fazer algo por si mesmo e pela humanidade. Então, o meu papel é essa enzima, esse estimulante para que as pessoas comecem a se modificar. Às vezes precisa do remédio alopático, né? Ele pode ser essencial nesse primeiro passo, porque a pessoa o organismo dela está tão sem energia, tão sem disposição, tão sem vontade, né? Muitas vezes aquela vontade assim que não está acontecendo, que a gente dá aquele primeiro passo levantando essa pessoa até um nível que ela possa começar a buscar as coisas que realmente vão fazê-la se autotransformar. Maravilha. A depressão é considerada o mal do século, o paradoxo do ser superado pela análise capitalista do ter. Seria o principal gatilho para o desenvolvimento da doença? Tem algumas outras aqui, mas eu vou fazer uma de cada vez para não te confundir. Sim. Segundo a Organização Mundial de Saúde, até 2020, a depressão galgará o primeiro lugar da doença que mais compromete a vida do ser humano. Ela não é a primeira causa de morte, mas é uma doença que mina a vida da pessoa, o bem-estar, a perspectiva positiva, a esperança, a vontade de fazer diferente, de criar, de construir algo que seja útil para si, para a humanidade, né? Então, pela essas estatísticas, a gente vê que está crescendo, apesar de que a depressão é um problema descrito, lei de Hipócrates, dos antigos médicos da antiguidade, né? Mas o que acontece e tem acontecido nos últimos 50 anos? Há um descompasso. Nós passamos 2 milhões de anos para o nosso cérebro evoluir e nos colocar nesse referencial que temos hoje, do Homo sapiens. Mas nos últimos 50 anos, a vida mudou muito. A velocidade das coisas, a troca, a fragilidade dos vínculos, né? O consumo. E isso o cérebro não acompanha em 50 anos, porque ele levou 2 milhões de anos. 50 anos é um tempo mínimo para essa evolução biológica. Então, há um descompasso, em primeiro lugar, né, desse cérebro biológico com as demandas que a gente tem enfrentado no dia a dia. Em segundo lugar, esse vazio proporcionado pelo investimento no ter em detrimento do ser tem nos levado a essa falta de sentido da vida. As crianças já estão sendo desenvolvidas, criadas em lares em que se prioriza o material. Há aquela coisa assim, não, eu quero que o meu filho seja feliz. Ser feliz é não ser frustrado, o pai ou a mãe não diz, olha, meu filho, eu não tenho dinheiro para comprar esse presente para você agora. O menino vai chorar, mas você está gerando nele o limite necessário para ele administrar a sua personalidade e não, em algum momento, ele desabar numa depressão porque não consegue lidar com a frustração de estar vivo, né? Dos limites que nós todos temos que ter. Então, essa priorização do material, nessa fragilidade dos vínculos,
como diz o Bauman, um filósofo, né? Zygmunt Bauman, a vida tem se tornado líquida, né? Porque a gente não está conseguindo acompanhar cada momento, cada investimento pessoal e buscar, sobretudo, o sentido da vida. Aí vocês podem falar, mas o meu trabalho não dá a chance de eu ter algo a mais, eu estou vivendo só com papel. Mas atrás daquele papel tem pessoas, atrás dessas pessoas tem uma sociedade vivendo questões fundamentais. Eu posso usar esse tempo, incluindo o meu trabalho e toda a minha vida, para buscar ser útil de alguma forma, dar algum exemplo, fazer um trabalho voluntário. Então, esse materialismo que tem se instalado, infelizmente, ele precisa precisa acabar, a gente precisa dar um freio nisso. E como é que a gente freia esse materialismo? Cada um trabalhando o seu ser e influenciando positivamente aqueles que estão próximos. Sobretudo, aqueles que dependem da gente, muitas vezes, para construir suas personalidades, como as crianças, adolescentes, pessoas que a gente vai conhecendo. Mas a gente tem que dar o exemplo, né? Perfeito. Porque a busca do sentido, a busca da essência, essa ligação com o sagrado é algo que a gente pode viver em qualquer situação. Independente de ter. Independente de ter. A depressão é... Opa, perdão. A parte de baixo da pergunta. Pode-se dizer que a depressão tem características hereditárias? Bem, as causas da depressão, né? Dentro desses níveis que eu falei para vocês, dos 6 níveis, físico, orgânico, físico-biológico, o vibracional, o emocional, mental, da consciência e do self, cada nível desse pode ser gerador de uma causa de depressão. Então, por exemplo, em nível orgânico, a deficiência de neurotransmissores, uma inflamação oculta, uma instabilidade hormonal, tanto na instabilidade da menopausa ou mesmo o hipotiroidismo. Isso tudo são causas de depressão. Aí tem as questões emocionais, vibracionais, a pessoa está com seus centros de energia, né, desequilibrados, emocionais e mentais. Mas, dentro de cada um desses níveis, a gente tem as causas. E uma das causas do nível físico-orgânico é a genética, a predisposição. A genética, ela não é soberana, uma vez que eu possa trabalhar comigo mesmo para evitar os danos de doenças hereditárias, né? Então, hoje, nós já temos como companheira da genética, a epigenética. Epigenética é a ciência que diz assim, ok, nós temos a hereditariedade familiar. Eu tenho um pai ou a mãe que estão deprimidos, minha tia, meu avô, meus irmãos, mas eu posso fazer diferente. Eu tenho a predisposição, mas o fenótipo, aquilo que eu posso expressar para mim mesmo e para o mundo, pode ser diferente. Então, se eu tenho uma predisposição à hipertensão, fazer um paralelo, eu posso ter uma vida com exercício físico, com dieta, não ter sobrepeso, ter uma vida menos estressada. Provavelmente, mesmo se eu venha a ter uma hipertensão, vai ser tão fraquinha, tão fácil de controlar, que não vai me impedir de eu ter saúde. Porque existe uma diferença entre ter saúde e ser doente, né? E ter doença e ser doente. Por exemplo, a pessoa pode ter um diabetes e ser uma pessoa saudável, uma pessoa animada, proativa, faz as coisas que tiver que fazer para se tratar do seu diabetes e das consequências. Ela não se rende àquela doença. Pode ter uma depressão e não ser doente, porque ela está trabalhando,
para ser uma pessoa melhor e estar numa caminhada de evolução. Então, ela não é uma pessoa doente. Ela tem uma síndrome, uma doença, uma dificuldade, um problema que ela está em processo de superação. Então, a genética pode ser, né, uma predisposição. As famílias tendem mais a ter doenças, né, diferentes, né, hereditárias, mas ela não vamos dizer, ela não vai definir a sua vida. Não é determinante. Não é determinante, exatamente. Potencializa a possibilidade, mas não determina. Exatamente. Qual seria, Henriqueta, a raiz da depressão? Se é que é possível dizer que há uma única raiz, né? É isso que muitos pacientes perguntam, mas qual é a causa dessa depressão? Mas como eu estou dizendo, a gente vai tendo que pesquisar todos esses níveis da nossa essência, que são níveis essenciais nossos, porque tem pessoas que se afastaram tanto do sagrado, que imergiram nesse materialismo, nessa preocupação com ter, que o tratamento dela deve incluir a busca do sagrado, a busca da espiritualidade. Porque aí vai dizer, não, mas o físico pode ter problema? Pode, mas ele passou a ter problema porque foi desenergizado, foi perdendo a sua nutrição, porque a pessoa deixou de se conectar no nível da essência maior do universo, né? Ela passou a ter uma vida assim de egoísmo, de individualismo muito grande. Então, a causa, a raiz, não existe uma causa, existem os vários níveis que nós vamos identificando, que são causas complementares. Então, a pessoa tem um hipotireoidismo, pode gerar uma depressão, mas ela pode, a partir desse hipotireoidismo, a depressão tirou ela de circulação, ela parou de fazer as coisas interessantes, parou de se cuidar, parou de fazer o bem, de fazer algo pela humanidade, então ela vai desnutrir os outros níveis todos. E qual é que precisa para voltar? Ela vai ter que trabalhar todos esses níveis. Não só tratar o hipotireoidismo, mas às vezes tratar os neurotransmissores que ficaram comprometidos pela baixa do hormônio tiroidiano. Ela vai ter que trabalhar o seu emocional, até para aceitar a doença, porque o emocional tem a ver com aceitação, que a gente não aceita, né? Principalmente doença psiquiátrica, a gente não aceita e fica brigando com ela. Ela vai ter que trabalhar os vários níveis para poder se envolver nas múltiplas causas. Então, eu diria que depressão tem múltiplas causas e tem múltiplas formas de tratamento. E todas são integradas. Nós não podemos dizer, eu vou fazer só isso, eu vou só toda semana no terapeuta. E pronto, fiz a minha parte. Não é assim. Vou só fazer atividade física e está resolvido. Pronto, não é. Atividade física é excelente, né? Porque nos energiza e tal. Mas o que eu estou fazendo com a minha nutrição emocional? Com a minha nutrição espiritual? Eu estou cuidando? Né? Então, isso é... Agora parece que é tão difícil, né? Mas é a beleza de ir conseguindo passo a passo. É a beleza da gente saber que nesse movimento pessoal eu vou descobrindo um mundo que eu não percebia antes. Eu vou ampliando minha perspectiva de vida. A depressão, como toda doença, ela é egoísta. Ela nos restringe, nos isola. Nos deixa naquele cantinho ali encolhido, não querer ver ninguém. Como uma doença qualquer, né? Podemos ficar assim também. Até numa gripe a gente se isola, né? Temporariamente. Mas o que é a cura? A autotransformação de me colocar num outro patamar, olhar o mundo muito maior. Às vezes eu pergunto assim, eu oriento muito trabalho voluntário, né? Eu acredito muito no efeito e na pérola que é o trabalho voluntário. Então, a pessoa está tão restrita que quando ela começa a fazer o trabalho, ela vai descobrindo outras coisas interessantes, ela vai se sentindo útil, ela vai vendo o mundo como algo que ela pode modificar, que todos nós podemos, como diz a Madre Teresa de Calcutá. Eu sei que o que eu faço é apenas uma gota no oceano,
Mas o que seria do oceano sem essa gota? Não seria o mesmo. Então, todos nós podemos colocar nossa gotinha. Se a depressão veio como uma linguagem, como um sinal para nos empurrar, vamos aproveitar a chance, né? Vamos com ela, né? No quadro depressivo, como lidar com os pensamentos recorrentes que ocupam a mente 24 horas? Exatamente. Os pensamentos recorrentes, os pensamentos, às vezes até obsessivos, podem ser parte dos sintomas de uma depressão. Então, além do tratamento, às vezes, nesse caso, precisa de medicamentos para diminuir, para arrefecer esses pensamentos, como eu disse, para colocar a pessoa num patamar mínimo para ela começar a trabalhar por ela mesma. Mas as leituras, a meditação, o relaxamento, o trabalho, às vezes, físico, o exercício físico pode ajudar, né, a diluir um pouco esses pensamentos. Até conversas mais interessantes, leituras mais interessantes, sair desse lugar fechado, porque os pensamentos, inclusive às vezes até pensamentos de morte, pensamentos de suicídio, eles abrandam, eles diminuem se a gente partilhar isso. Grupos de autoajuda, grupos terapêuticos, grupos dentro da sua linha filosófica, religiosa, enfim, sair da concha, né? Sair daquele mundo solitário, porque ali os pensamentos predominam de uma forma muito atroz, né? muito invasiva. Então, tem muito, cada um vai achar, mas eu posso dizer que o medicamento ajuda, mas essas outras providências são importantes, né, para a gente reduzir esses pensamentos. Você sabe que esse número não é um número absoluto, até porque nós estamos falando de universos singulares. Os nossos pensamentos, nós podemos ter entre 20 mil e 70 mil pensamentos dia. É muito pensamento. Muito. Dentro dessa atividade, né, que nós temos no nosso dia a dia, Exato. Quantidade de horas de sono, tudo isso influencia. Daí a importância, porque é a base de tudo. É a partir do pensamento em que tudo começa. Se nós nos permitirmos, né, a reentrância, a revisita desses pensamentos que nos flagelam, que nos condicionam, que nos amarram, né, a práticas, a hábitos infelizes que vão nos tornando cada vez mais deficientes do ponto de vista físico, do ponto de vista psíquico, temos um problema. Por outro lado, se nós potencializamos essa possibilidade, todas as vezes que somos visitados por esses pensamentos, damos uma paradinha e falamos assim, para, que esse pensamento eu não desejo, esse pensamento eu não quero para mim, esse pensamento não significa a minha realidade. E a partir daí eu acho que começamos um processo de transmutação, de trazer alguma coisa que não nos parece boa, que não nos parece razoável e alinhada com a nossa forma de ver a vida, com o nosso desejo, com as nossas necessidades, e trazendo alguma coisa que comece a fazer sentido para as nossas vidas. Eu tenho duas dicas. Esse exercício é fundamental, né? Duas dicas sobre isso, você me fez lembrar. Uma das dicas é assim, imaginar a onda do mar, né, que todos nós se conhecemos, quando vem a onda, a gente não confronta com ela. A gente mergulha e faz com que ela passe. Então, uma das coisas que pode ser feita na prática é essa coisa da onda do mar, que você mergulha, não confronta, não briga com esses pensamentos, né? E isso gera vai gerando aliviando você. Quanto mais a gente briga, mais eles fortalecem. Perfeito. Então, a gente tem que entender. E outra coisa, que é uma dica também. Se você sabe que está com depressão, ou qualquer outra doença psíquica, um transtorno obsessivo, por exemplo, que tem esses pensamentos, um transtorno de ansiedade, entenda que aquilo é forjado pela doença. Isso não é seu. Então, parece estranho separar, né? Mas é assim. A gente separa para poder superar e depois unir a vida da gente num sentido maior, né? Porque aquele pensamento de morte, aquele pensamento, às vezes, de suicídio, ou pensamento assim ruim em relação às pessoas, o mundo não tem sentido, nada tem sentido, pensa o seguinte, isso está sendo metabolizado pelo meu cérebro, que está
deficiente em algumas substâncias, e o cérebro deficiente ele começa com a luzinha vermelha e pode emitir esses pensamentos. Então, é hora de começar a dizer, isso é da depressão, isso não é meu, eu tratando essa depressão, eu vou sair do outro lado melhor. Então, isso é uma coisa que acalma, né? Porque a pessoa diz assim, não, isso não é do meu ser, eu não quero isso. Mas o pensamento vem, eu mergulho e deixo ele passar. É igual quando você vai fazer meditação, né? Cada vez que vier um pensamento, não briga, deixa passar. E continua na sua meditação. Perseverar, né? Como lidar com o sentimento de culpa que também ocorre na depressão? Bem, a depressão, ela traz, entre os sintomas todos, sentimento de culpa, arrependimento, a sensação de parece que o que eu fiz nada adiantou, eu não construí nada até agora, tudo que eu fiz é besteira, não tem sentido, eu não vou dar conta, eu não consigo, a minha autoestima fica lá embaixo, a pessoa pensa que não consegue nada, que não vai superar nada na sua vida, nem construir nada. Então, isso são pensamentos muito, muito frequentes da depressão. Que ela vai, na verdade, é a depressão, né? Então, como lidar com isso? Se você já está fazendo o tratamento adequado, se você já está investindo naquelas proposições que foram emitidas pelos seus orientadores, terapeutas e médicos, etc., se não está resolvendo, vale a pena fazer uma revisão, porque esses pensamentos de culpa, de arrependimento, de baixa autoestima, eles são o centro da depressão. Então, às vezes, a gente tem que diminuí-los com medicamentos que possam atenuá-los, até, às vezes, além do antidepressivo, um ansiolítico temporariamente para aquilo acalmar e você poder ver o outro lado, ver as coisas de uma forma mais clara e poder fazer as suas investidas nas outras abordagens que vão te ajudar no processo. Então, são pensamentos realmente muito sofridos, né? Não adianta conselho dizer, não, mas isso não é verdade, você não está sentindo assim, não foi nada disso, porque a pessoa que está sentindo, para ela é verdade. Então, o que adianta? Às vezes, se a pessoa, um familiar quiser ajudar essa pessoa, às vezes é ficar junto, fazer um carinho, propor alguma coisa interessante para ser feito, porque ficar combatendo também e tentando esclarecer aquilo fazer com que a pessoa, não, você não está se for culpada, isso não resolve, porque está racionalizando, né? Uma forma só de racionalizar o problema. Henriqueta, agora temos uma historinha, não sei se de uma mamãe ou de um papai, mas vamos a ela. Tem uma filha muito inteligente, com várias mediunidades afloradas. Daí seus próprios diagnósticos, e somatiza as doenças, e agora dá diagnósticos para a filha de 2 anos e 3 meses. Imagina que seja outra filha, né? Nasceu e foi criada no centro espírita. Depois que lembrou de coisas da infância, como os abusos sexuais, que foram 5 no total, tornou-se uma pessoa endurecida e não aceita mais certos recados da espiritualidade, desacreditando as comunicações mediúnicas. Isso tem trazido sérias consequências. Não aceita mais nem o culto do evangelho no lar. Como proceder nesse caso por ser uma pessoa adulta muito adoecida? Realmente, o que você está falando aí, a pessoa... a mãe ou o pai, né, tem tentado estimulá-la para essa parte espiritual, né? Mas a gente tem que levar em conta que existem outras possibilidades aí, no caso, como um transtorno de personalidade, algo que tem que ser tratado e abordado com outros recursos também. Talvez até medicamentoso, não sei se ela já está usando medicamento, porque uma pessoa com essa história, muitas vezes ela reage a medicamento, reage ao psiquiatra, reage ao terapeuta. Mas seria muito importante, se tem uma criança que já está sendo cuidada ou sendo
influenciada por essas perspectivas ruins, né? É muito importante que se procure um tratamento mesmo onde ela possa tratar o cérebro dela, porque me parece que mesmo eu não tenho essa possibilidade de dizer se tem ou não uma influência espiritual, mesmo que se tenha, o cérebro dela já está danificado, porque ela perdeu a perspectiva da crítica, da autocrítica. E isso tem que ter uma abordagem psiquiátrica, psicológica, que possa abordar, transformar essa personalidade, talvez uma personalidade resistente, uma personalidade que não aceita as sugestões, né, de quem está por perto, dos seus cuidadores, né, no caso. Então, a pergunta o que fazer, eu acho que tem que cuidar dessa criancinha, dessa de 2 anos, mesmo que não seja para tirar de junto dessa mãe, dessa pessoa, mas para proporcionar coisas positivas, mostrar um outro mundo diferenciado, que essa criança vai absorver coisas saudáveis também, né? E a pessoa propriamente dita que está doente ter um tratamento adequado, tanto físico, psiquiátrico, psicoterápico, porque as questões espirituais têm que caminhar junto com os outros níveis, né, de cuidado também. Henriqueta, agora temos aqui na verdade, é uma solicitação. Eu vou ler na íntegra e vou sugerir um direcionamento um pouquinho diferente. Bom, Henriqueta, várias são as questões que envolvem o indivíduo. Para quem está lhe ouvindo e queria manter o contato como médica, neuro e homeopata, quais são os passos onde podemos obter telefone e condições para uma consulta? Aí, eu entendo que, naturalmente, a pessoa deseja conversar com uma quantidade maior de detalhes, de forma mais aprofundada. Eu sugiro que façamos isso ao término do nosso encontro. Certo, Se incomoda, claro. Henriqueta? Não, Tá? Pediria que a pessoa procurasse a Henriqueta para pegar essas informações de como seguir à frente. Que ligação, dessa mesma pessoa pergunta, que ligação existe entre depressão e o Alzheimer? Alzheimer é uma doença degenerativa, demencial, muito específica. Ela não é a consequência de uma depressão, como a gente vê que tem essa informação circulando. Não, se você ficar com depressão, você pode ter um Alzheimer. Se tomar remédio para depressão, pode ter um Alzheimer. São 2 entidades clínicas diferentes. O Alzheimer ele é uma doença muito específica. Ela tem depósitos amiloides no sistema nervoso central, que nós não temos na depressão. O quadro clínico é diferente, a origem é diferente, as causas são diferentes. O que acontece? Acontece que a pessoa que começa, já numa certa idade, começa um grau de demenciação por Alzheimer ou outros tipos de demência, porque existe um leque de demências que não é só o Alzheimer, né? Alzheimer é uma das. Às vezes pode estar associado a sintomas de depressão, assim como a doença de Parkinson. 50% das pessoas que têm Parkinson podem ter depressão. Mas aí é um quadro que já vem junto. Não é que a pessoa tinha depressão a vida inteira e virou Parkinson ou que virou Alzheimer ou demência. É uma doença, a doença degenerativa cerebral pode cursar com sintomas depressivos, mas ela tem os sintomas cognitivos próprios da demência, a perda da capacidade de identificação, de memória, de execução das tarefas, etc. E tem, inclusive, um sintoma de depressão. Mas a depressão em si, ela não leva a Parkinson, nem Alzheimer, nem nenhuma demência. E os remédios também. O que pode comprometer a memória são os ansiolíticos, são medicamentos tipo Lexotan, Frontal, Alprazolam, Rivotril, etc., se tomado de uma forma sem acompanhamento, sozinho, só para dormir ou só para acalmar, um tempo grande, e a pessoa pode, com isso, ela pode comprometer um pouco a memória enquanto estiver tomando o remédio. Mas não que ela esteja com Alzheimer. Então, são coisas diferentes. Agora, o antidepressivo mesmo,
que trata a depressão não causa problema nenhum de memória, até pelo contrário. Se a pessoa está com a depressão e está comprometida, inclusive a sua memória pela depressão, ela melhora quando melhora a depressão. Maravilha. Estamos nos aproximando do término, mas acho que ainda dá para fazer mais uma pergunta. Pois não. Henriqueta, a expressão tema do nosso encontro de hoje, calma, a vida continua, faz sentido para você? Como eu falei no início, né? Nós somos seres em evolução. Essa evolução a gente não sabe quando começou e como vai continuar. Agora, o sentimento da gente saber que cada momento, tudo que a gente aprende, tudo que a gente acrescenta na nossa vida, é mais um ingrediente para ampliar essa evolução, é um sentimento eterno, né? Porque o dia é eterno, o momento é eterno, os aprendizados são incorporados, bons aprendizados, são incorporados como pérolas no nosso colar evolutivo, né? Então, quando diz a palavra calma, né? Eu acho que a gente não pode estar angustiado para poder ter que resolver tudo isso no mesmo dia. É viver cada coisa, cada dia tem seu desafio, cada dia tem suas estratégias para enfrentar esse desafio. E a gente sabendo que hoje eu enfrentei as estratégias da melhor forma, enfrentei os desafios usando as melhores estratégias, amanhã com certeza eu estou mais preparado. Aí é a continuidade do amanhã, né? Mas nesse momento eu estou vivendo aquilo que é mais, aquilo que a vida está me pedindo para fazer. E quando eu vivo profundamente esse agora, esse profundo, eterno dentro de mim, eu estou gerando uma continuidade de evolutiva muito mais brilhante, muito mais iluminada. Portanto, calma, a vida continua. A vida continua. Amigos, estamos verdadeiramente, nesse momento, finalizando o programa. E nós gostaríamos, Henriqueta, de te agradecer os esclarecimentos, o carinho, a forma como você se expressa, nos ajudando, né, a entender um pouco melhor. E eu não sei se você sabe qual é o propósito do Comunhão Inspira. É trazer para que nós sejamos capazes de conversar, dialogar os nossos desafios de vida. Essa é a essência, essa é a tônica, esse é o propósito do nosso programa. Então, eu que gostaria de agradecer muito aos dirigentes dessa casa, que eu conheci desde que eu cheguei em Brasília, em 1980. A Wagner, o Jaque, que organizou, que fez a ponte. A vocês todos que estão aqui num sábado à noite, eu sempre digo... Um carro sem gasolina. Sem gasolina. No sábado à noite, buscando temas e buscando assuntos e contextos de ampliação da consciência, né? Eu quero agradecer muito, agradecer de estar aqui, dessa oportunidade, e dizer para você, Wagner, que é o coordenador desse Inspira, né, dessa Comunhão Inspira, que eu achei assim a ideia maravilhosa. Né? As pessoas poderem se manifestar com perguntas, que são perguntas da vivência de cada um, né? Não são coisas teóricas, sim, né? Sim. Isso é muito legal, gostei demais desse momento aqui. Muito obrigada. Nós é que te agradecemos. Ficamos verdadeiramente felizes com a sua presença e sinta-se já no próximo momento. Posso te convidar de novo? Pode. Oh, que beleza, que maravilha. Amigos, muitíssimo obrigado pela presença de vocês. A todos que nos ouvem, nos assistem pela rádio, TV, pelo YouTube, da mesma forma, obrigado por estarem aqui conosco. E agora eu convido a todos a que façamos a nossa prece de encerramento. Eu mesmo farei a prece. Te agradecemos, Senhor, amigos espirituais, sempre tão presentes às nossas vidas, nos fortalecendo, nos consolando, nos permitindo continuarmos a nossa caminhada. Apesar dos nossos desafios, que, como nos foi lembrado hoje pela Henriqueta, podem ser eminentemente educativos, podem nos ajudar, podem nos tornar seres humanos melhores, mais saudáveis, com um propósito e significado para as nossas vidas.
Então essa oportunidade, Senhor, ela é sempre muito especial, porque nos traz essa perspectiva da continuidade da vida e da calma que precisamos ter, uma calma saudável, não uma calma violenta, que violenta a nós mesmos, uma calma tranquila, serena, mas ao mesmo tempo positiva, que nos dá essa perspectiva de construirmos a cada dia um ser humano melhor, mais feliz, uma vida mais rica em propósito e significado. E a partir dessa e de tantas outras oportunidades que nós temos nessa casa abençoada do caminho. Por essa razão, nós te agradecemos, Senhor, pela conexão que já somos capazes de fazer com o divino que habita em nós e a fonte inesgotável de possibilidades que advém do alto e predominantemente da força pulsante do amor nas nossas vidas. Obrigado, Senhor. Graças a Deus.